Minha avó faleceu no ano passado. Foi uma morte inesperada e repentina. Alguns meses após seu falecimento, ambos os meus pais começaram a ter sonhos estranhos. O estranho era que eles estavam compartilhando os mesmos sonhos, e nesses sonhos, tanto minha avó quanto meu avô, que faleceu há muitos anos, estavam presentes. Nesses sonhos, ambos os meus avós pareciam jovens, saudáveis e felizes. Por exemplo, um dia minha mãe me contou que sonhou que estava na casa dos meus avós com meu pai, minha avó e meu avô. Meu avô decidiu levar todos eles para um passeio, antes de deixar meus pais em casa. Então, eles foram para algum lugar. Quando minha mãe acordou, ela contou ao meu pai, que ficou chocado porque ele também teve o mesmo sonho, exceto que, claro, o sonho foi do ponto de vista dele, em vez do ponto de vista da minha mãe. Eu costumava passar muito tempo com minha avó, e ela me dizia que, depois que falecesse, se houvesse uma vida após a morte, ela faria um grande esforço para voltar e nos contar como é. Durante o período em que meus pais tiveram esses sonhos compartilhados, minha avó aparecia em meus sonhos de vez em quando. Eu achava naquela época que era apenas uma memória e nada mais, embora esses sonhos não fossem baseados em eventos que aconteceram na vida real. Um sonho, no entanto, me convenceu de que era realmente o espírito dela me visitando. Eu sonhei que fui à casa da minha avó a caminho da cidade, e depois de usar o banheiro dela, fiquei chocado ao ouvir barulhos vindos da cozinha. No sonho, eu estava ciente de que ela havia falecido e que eu era o único em sua casa. Caminhei até a cozinha e, para minha surpresa, minha avó estava lá cozinhando. Ela parecia feliz e radiante. Lembro-me de dizer: "Vovó, você sabe que já faleceu, certo?" Ela sorriu para mim e acenou com a cabeça. "Você pode nos visitar a qualquer momento, mas por favor, não fique presa aqui. Você é um espírito agora. Temos medo de não conseguir vê-la quando estiver aqui." Continuei. Acho que a razão pela qual disse tudo isso é porque, inconscientemente, eu estava preocupado que sua alma pudesse se sentir presa e infeliz. Como minha avó faleceu inesperadamente, muitos de nós estávamos preocupados que seu espírito não estivesse em paz, pois ela tinha muitas coisas que queria fazer, mas não pôde devido à doença repentina. Além disso, ela estava determinada a lutar pela vida. Sei que parece bobo e ridículo, mas de alguma forma tínhamos essa crença. Lembro-me dela responder: "Não se preocupe, não estou presa aqui. Estou aqui apenas por um tempo. Depois disso, voltarei para lá." Lembro-me de acordar sentindo-me em paz, como se tivesse acabado de encontrar minha avó na vida real. Loucamente, desde aquele sonho, não sonhei mais com minha avó. Meus pais também pararam de sonhar com ela. Talvez o espírito dela esteja ocupado, mas estou feliz que provavelmente a encontrarei novamente depois que meu tempo aqui acabar. Também tive sonhos com meus outros avós. É realmente raro, talvez um sonho por avô. Nesses sonhos, todos eles parecem mais jovens, saudáveis, todos faleceram de doenças e felizes. Há também um certo brilho neles. Eu também acordava sentindo-me em paz e com uma sensação estranha, como se tivesse acabado de vê-los na vida real. Esses sonhos foram e ainda são significativos para mim, pois eram sonhos nos quais meus avós apareciam para me contar sobre eventos futuros em minha vida e para me confortar. Eu não pensava muito nesses sonhos, até que esses eventos futuros realmente aconteceram. Acho esses sonhos reconfortantes, pois acredito que eles estão em algum lugar cuidando de minha família e de mim. E quando for a minha hora, provavelmente me reunirei com eles e com todos os meus entes queridos. Eu cresci praticamente como filho único, morando com minha mãe. Meus pais não estavam juntos, mas prefiro não entrar em detalhes sobre isso. Embora minha mãe nunca tenha tido outros filhos, meu pai eventualmente teve um menino e uma menina. Então eu tinha 2 meio-irmãos, que eram cerca de 8 e 10 anos mais novos do que eu. Ocasionalmente, eu fazia coisas com meu pai, como passar uma semana ou mais com ele de vez em quando. Era bom ver meu irmão e minha irmã crescerem, e às vezes íamos em caminhadas e acampamentos, o que era sempre divertido. Bem, nem sempre era tão divertido. Houve uma vez em que não foi nada divertido. Essa é a história que vou contar. Tivemos o que você chamaria de uma espécie de experiência que escapamos por um triz. Nosso acampamento foi montado em um banco de areia à beira do rio. Eu tinha 16 anos na época.
Meu irmão tinha 8 e minha irmã 6. Montamos 3 barracas no banco de areia. Uma era para meu pai, uma para mim e uma para meus irmãos compartilharem. Pretendíamos ficar lá por alguns dias e tentar a sorte na pesca no rio. Tudo estava bem organizado. Meu pai e eu coletamos lenha e fizemos uma boa fogueira. Conseguimos brasas para começar a cozinhar alguns dos peixes que pegamos. A pesca era uma atividade que os 4 podíamos fazer, embora fosse apenas meu pai quem realmente pegasse algo que pudéssemos comer. Parece um pouco desperdício tentar cozinhar peixinhos. Enquanto estávamos cozinhando, ouvimos algo rio abaixo. Demorou um pouco, mas notamos um barco vindo na nossa direção. As pessoas no barco estavam sendo muito barulhentas e tumultuadas. Mesmo antes de se aproximarem, meu pai e eu percebemos que deviam estar realmente bêbados. Quando se aproximaram de nós, vimos que eram todos jovens universitários. Quando nos notaram, começaram a acenar e coisas do tipo. Então, direcionaram o barco para o banco de areia onde estávamos acampando. Eles ancoraram o barco um pouco acima de onde estávamos acampando. No início, pensei que fariam seu próprio acampamento e não teriam envolvimento conosco. Quão errado eu estava. Eram 2 casais e um rapaz sozinho. Todos estavam bêbados e talvez drogados, mas o cara sozinho era o mais bêbado de todos. Eu não conseguia entender como ele conseguia ficar de pé, de tão embriagado que estava. Eles estavam tocando música alta e ainda agindo de maneira tumultuada. Trouxeram uma caixa de som e sua cerveja e eventualmente vieram até nossa fogueira. Eles se juntaram a nós e não dissemos nada. Meu pai estava na casa dos 40 e eu tinha 16 anos, mas sabíamos que tínhamos que ter cuidado com um bando de estudantes bêbados. O álcool pode mudar uma pessoa dramaticamente. Meu pai e eu conversamos com eles, principalmente para mantê-los felizes. Depois de um tempo, um dos casais pediu para emprestar uma das barracas. Antes que alguém pudesse dizer algo, ofereci a minha. Tive uma boa ideia do motivo pelo qual queriam a barraca, e imaginei que seria melhor oferecer a minha, antes que um dos meus irmãos decidisse oferecer a própria. Os outros 2 casais estavam muito embriagados, e eu me perguntava como não desmaiavam. De fato, várias vezes, seus olhos fechavam e eles cambaleavam um pouco. Ainda assim, não desmaiavam completamente. O rapaz sozinho, que estava ainda mais bêbado, era o que mais me assustava. Ele tinha uma grande faca de caça embainhada e presa ao cinto. Eu estava de olho nele o tempo todo, caso decidisse usá-la. Ele chegou a tirar a faca, e eu estava prestes a fazer algo, mas ele se afastou de nós. Havia um toco de árvore na borda do banco de areia, e ele foi até lá. Ficou jogando a faca repetidamente no toco. Meu pai tinha uma faca de filetar para usar nos peixes. Era a faca mais afiada que já vi na vida. Ele a manteve escondida o tempo todo. Eu peguei o machado que usávamos para cortar lenha e mantive-o perto de mim o tempo todo. Decidi que sabia o que precisava fazer. Fui até as barracas e tirei os sacos de dormir de todas elas. Gostaria de ter tirado meu saco de dormir antes de permitir que aquele casal entrasse na minha barraca, mas enfim. Mudei todos os sacos de dormir para a barraca do meu pai. Todos nós íamos dormir lá. Meus irmãos estavam confusos porque acho que não entendiam o que estava acontecendo. Eles reclamaram porque queriam a própria barraca, mas eu os fiz parar. Os 5 estudantes então decidiram brincar na água. Estavam nadando e tal. Alguns começaram a xingar, e 2 dos caras, o solteiro e um dos casais, começaram a brigar um pouco. Não sei o quanto a briga foi ruim. Eu estava tentando prestar o mínimo de atenção possível. Todos nós simplesmente fomos para a nossa barraca quando estava suficientemente escuro. Tínhamos luzes para ler livros, mas foi muito difícil o tempo todo. Eles continuavam tocando música alta, gritando, xingando e fazendo sabe-se lá o quê. Em um ponto, notamos sombras. 2 dos estudantes haviam se aproximado bastante de nossa barraca e pareciam estar brigando novamente. Eu ainda tinha meu machado e estava totalmente preparado para usá-lo se necessário. Um dos rapazes tropeçou e quase caiu na barraca, mas conseguiu se recompor. Meu irmão e minha irmã, de alguma forma, conseguiram adormecer, mas meu pai e eu ficamos acordados. Ouvimos durante horas enquanto eles festejavam, discutiam, xingavam e brigavam. Eventualmente, por volta das 4 da manhã, ouvi o barco ligando e os ouvidos enquanto se afastavam. Finalmente, consegui dormir um pouco. Quando acordamos de manhã, notamos que um de nossos coolers havia sido jogado na fogueira.
As outras 2 barracas haviam sido pisoteadas e estavam amassadas. Felizmente, foi a única coisa que fizeram e nenhum de nós se machucou. Você nunca sabe o que as pessoas fazem quando estão alteradas. Não estou julgando, embora, inferno, mais tarde na minha vida, festejei mais do que eles. E isso foi apenas alguns anos depois. Mas sei lá, aquela foi uma das noites mais assustadoras que já experimentei. Olá, este será um relato detalhado dos eventos que minha família e eu temos vivenciado, e estamos incertos sobre o que tudo isso significa até este ponto. Casei em maio de 2022, e minha esposa e eu nos mudamos juntos em agosto de 2022, depois que ela se mudou de outro país. Moramos juntos por 4 meses até dezembro, período durante o qual notamos mudanças significativas no comportamento dela. Ela se tornou cada vez mais argumentativa, e às vezes exibia raiva extrema para comigo, o que parecia estar alinhado com traços de uma personalidade narcisista. No entanto, outras ocorrências incomuns aumentaram nossas preocupações. Aqui estão alguns dos incidentes que aconteceram. Ao voltar para a casa do trabalho, frequentemente sentia uma energia profunda e sombria permeando a casa, mesmo com minha ex-esposa sendo a única em casa. Por volta das 8 horas em várias noites, um brinquedo de elfo de metal no andar de baixo começava a mover os braços para frente e para trás de maneira aparentemente não natural. Minha ex-esposa tinha uma forte afinidade por velas aromáticas. Ela frequentemente as acendia, até insistindo em manter uma acesa enquanto dormíamos. Inicialmente, não dei importância, atribuindo isso a uma preferência comum por velas entre as mulheres. Olhando para trás, me pergunto se essas velas eram usadas para propósitos espirituais. Às vezes, minha ex-esposa fazia comentários enigmáticos sobre espíritos, me alertando contra ações que poderiam potencialmente desrespeitá-los, como brincadeiras ou assistir filmes de terror. Quando questionada, nunca forneceu uma explicação clara. Houve ocasiões em que minha ex-esposa entrava em estados semelhantes a transe, aparentemente desconectada da realidade. Frequentemente, ela ficava olhando fixamente, sem responder às minhas tentativas de chamar sua atenção. E quando questionada, mencionava vagamente pensamentos da infância, o que achei difícil de acreditar. Durante nossas noites juntos, inexplicavelmente acordava com arranhões no estômago e nas costas. Esses arranhões não eram causados por contato físico com ela, já que eu estava acordado durante esses episódios. Apesar de investigar todas as possibilidades, incluindo a cama e a própria casa sendo novas, não consegui encontrar uma explicação lógica para essas ocorrências. Houve momentos em que ela ligava o aquecedor e deixava a janela aberta no nosso quarto principal, apesar do tempo frio, o que me deixava perplexo. De dezembro de 2022 a junho de 2023, meu interesse pela espiritualidade cresceu. Explorei velas, tarô e outras práticas inicialmente para possivelmente melhorar nosso relacionamento, mas a situação não melhorou. Notavelmente, durante esse tempo, queimei uma vela de amor que marcou uma forma semelhante a uma cobra, que outros interpretaram como chifres. Reconhecendo os sinais ominosos, mudei o foco para encerrar o relacionamento. Continuamos tendo conflitos frequentes, levando à nossa separação e subsequente processo de divórcio em junho de 2023. Esse mês marcou uma virada significativa nos eventos. Eu havia retornado à casa dos meus pais, deixando a casa que compartilhava vazia. Durante esse período, ao empacotar os pertences de minha ex-esposa deixados na sala de estar, comecei a experimentar fenômenos inquietantes a partir do 6º dia. Sentia que uma energia sombria havia sido perturbada pelo manuseio de seus pertences. Naquela noite, sentado na sala de estar, observei o brinquedo de elfo de metal se movendo novamente e ouvi barulhos inexplicáveis no andar de cima, como se objetos estivessem sendo derrubados. Apesar de chamar, não obtive resposta. Temendo o pior, me recolhi ao meu quarto e tranquei a porta, recorrendo a orações e músicas de proteção. Cheguei até a ter visões, possivelmente influenciadas por um espírito protetor relacionado à minha ex-esposa. Na manhã seguinte, descobri arranhões no baixo ventre e notei que as cortinas do chuveiro haviam se movido sozinhas lá embaixo. No mesmo mês, meus pais, meu irmão e sua esposa visitaram a casa vazia para recuperar itens. Minha mãe relatou ter sido arranhada no quarto principal
enquanto a esposa do meu irmão pareceu ter experimentado um episódio quase possessivo, sem responder até que seu irmão interviesse. Mais tarde, naquela noite, meu irmão teve uma visão sugerindo a presença de duas entidades malévolas na casa. Uma entidade travessa lá embaixo e outra mais malévola no quarto principal, que era difícil de remover. Na manhã seguinte, eles notaram que a luz do quarto estava mais fraca, apesar de não haver problemas elétricos. Temendo por nossa segurança, meu pai e eu realizamos um ritual completo de limpeza com sálvia, sal, música de oração, incenso e tocando um sino, o que melhorou significativamente a atmosfera da casa. Em janeiro deste ano, vi minha ex-esposa pegando os pertences restantes da casa vazia. E desde junho, atividades paranormais ressurgiram na casa dos meus pais. Minha mãe recebeu 3 arranhões nas costas, testemunhou uma sombra às 3 da manhã e experimentou sensações visuais e físicas inquietantes. Eu também encontrei visões demoníacas. Me senti fisicamente fraco e mentalmente confuso, e senti algo empurrando minhas pernas enquanto dormia. Às 4 da manhã, a luz do armário piscou inexplicavelmente, um evento raro. Para combater esses incidentes, tenho feito limpezas ativas na casa dos meus pais com sálvia e água da Flórida. Descobertas adicionais na casa vazia, incluindo mais pertences de minha ex-esposa, que acenderam perturbações. A energia sombria no quarto principal, acompanhada de fortes odores de seu perfume, apesar de seus pertences terem sido em grande parte removidos, reforça uma presença malévola persistente. Tratei os itens dela com água benta e sálvia, visando mitigar quaisquer energias negativas anexadas. Embora as noites recentes tenham sido mais tranquilas, um sentimento de inquietação persiste. Esse sofrimento contínuo parece saído de um filme de terror. Em busca de respostas e soluções, pedi câmeras e equipamentos de imagem térmica para monitorar e potencialmente identificar a origem dessas perturbações. Nunca tendo encontrado tais fenômenos antes, estou incerto se essa presença é um fantasma ou algo mais sinistro, inclinando-me para uma natureza demoníaca devido aos padrões recorrentes de 3 arranhões. Qualquer conselho ou insight sobre nossa situação, seja envolvendo intervenção católica ou outras medidas, seria muito apreciado. Obrigado. Uma das coisas que eu tinha que fazer enquanto crescia era ajudar na fazenda da nossa família. Durante o verão, eu tinha muito mais trabalho, mas eu não me importava. Gostava de estar fora e fazer algo que ajudava toda a família. Além disso, o trabalho na fazenda podia ser difícil, mas também ajudava muito a manter a forma. Então, desde jovem, comecei a ficar bem forte rapidamente. Mas isso aconteceu quando eu tinha cerca de 12 anos. Principalmente lembro desse verão porque foi um verão muito quente. Sempre gostei mais dos verões quentes do que dos invernos frios, porque havia muito mais coisas que se podia fazer. Odiava ficar preso dentro de casa no inverno, só podendo sair por curtos períodos de tempo. Esse verão, porém, foi muito quente. E isso aconteceu antes que alguém falasse sobre coisas como aquecimento global. Meu pai teve exaustão por calor várias vezes naquele verão, e sempre que isso acontecia, todos os filhos tinham que ajudar muito mais. Certa manhã, percebemos que um dos espantalhos havia caído. Nós os mantínhamos bem presos, então isso quase nunca acontecia. Meu pai ia lá consertá-lo depois de cuidar de algumas outras tarefas, mas foi mais um dia quente, e ele acabou ficando superaquecido novamente. Então, minha mãe o manteve dentro de casa em um ponto, contra sua vontade, e eu decidi que iria cuidar do espantalho. Os espantalhos ficavam elevados do chão para serem vistos quando o milho crescia muito alto. Isso foi no final do verão, então o milho estava bem alto. Levei a escada de madeira para lá e fiz o meu melhor para levantar o espantalho de volta, para poder fixá-lo novamente. Não era particularmente pesado, mas era bem desajeitado levantá-lo tão alto. Enquanto eu consertava o espantalho, senti como se uma pedra ou algo assim fosse jogado em mim de algum lugar atrás de mim. Acertou minhas costas. Virei, esperando ver um dos meus irmãos no campo, mas não havia ninguém lá que eu pudesse ver. Então, pensei que não era nada importante e voltei ao que estava fazendo. Levei apenas alguns momentos até ser atingido por algo novamente. Desta vez, me acertou na parte de trás da cabeça e realmente doeu. Comecei a chamar os nomes dos meus irmãos mais velhos, achando que eles estavam fazendo isso.
e disse para me deixarem em paz. No entanto, ninguém respondeu e não houve risadinhas. Normalmente, meus irmãos riam muito quando estavam me provocando. Na terceira vez que isso aconteceu, fiquei muito irritado. A pedra tinha me acertado na parte de trás da cabeça novamente e desta vez fez sangrar. Então eu disse aos meus irmãos para pararem, ou eu contaria ao papai que eles estavam interrompendo o trabalho na fazenda. Nenhum dos meus irmãos continuaria depois disso, porque tinham muito medo da surra que meu pai lhes daria. Mas então, olhei e vi alguém de pé no milharal. Eu não conseguia ver muito bem, já que ele estava escondido no meio do milho, mas podia dizer que não era um dos meus irmãos. Consegui ver parte de seu rosto e ele parecia um doente, um maníaco depravado só pela expressão em seu rosto. Ele estava a uns 10 metros de mim e era a pessoa mais estranha que eu já tinha visto. Bastou um movimento em minha direção para me fazer correr. Pulei da escada em que estava e comecei a correr o mais rápido que pude para fora do campo. Não foi nada fácil, mas também tinha que ser difícil para o outro cara. Além disso, eu era jovem e estava em ótima forma. Então consegui sair do campo e correr até onde um dos meus irmãos estava fazendo algum trabalho. Contei a ele o que havia acontecido e que o homem estava me perseguindo. Meu irmão Elliot tinha 19 anos e era um grande e musculoso fazendeiro. Ele sempre carregava um canivete com ele e o tirou enquanto ia olhar. Por um momento, ambos vimos o cara parado bem na beira do milharal. Até meu irmão parou ao ver a estranha aparência do homem. Mas só o vimos por um breve momento enquanto ele se virava e corria de volta para o campo. Meu irmão o perseguiu. Acho que ele ia dar uma boa surra no cara. Mas o homem conseguiu escapar dele. Elliot cuidou do espantalho porque eu não voltaria lá de jeito nenhum. Ele também procurou mais pelo cara, mas não conseguiu encontrá-lo. Sempre tive uma certa afinidade por cemitérios. Cada viagem de férias em família incluía uma visita a um, pelo menos aos famosos: Key West, New Orleans, Savannah, São Francisco, Filadélfia. Suponho que foi por causa do amor dos meus pais pela história que eles nos levavam a esses lugares. Mas meus pais também tentaram ensinar a mim e a meus irmãos o valor da vida e o respeito pelos falecidos. Desde criança, sempre achei os cemitérios lugares de beleza. Na cidade onde cresci, os cemitérios eram obviamente cemitérios. Mas quando me mudei para o sul, comecei a encontrar pequenos cemitérios privados no estilo jardim, espalhados pelas áreas rurais. Esses me fascinavam. Alguns anos depois, comprei uma casa e, sem querer, acabei comprando em um bairro a apenas 1 quilômetro de distância de um grande cemitério, ou, como chamam os terrenos, um parque memorial. É um grande cemitério no meio de um grande parque público. Embora o horário do parque seja do nascer ao pôr do sol, não há portões na entrada ou saída. Público, de fato. Gosto de correr e incorporo isso na minha rotina de cardio sempre que possível. Sei que há sentimentos mistos sobre pessoas que se exercitam em cemitérios, mas como mencionei acima, dado meu histórico e educação, nunca vi minha presença em um cemitério como desrespeitosa, e às vezes incluía uma corrida a pé ou através do parque memorial na minha rota. Porém, eu geralmente baixava o volume dos meus fones de ouvido enquanto estava no terreno e sempre mantinha-me na estrada pavimentada, evitando qualquer trilha ou caminho. Um outono, quando as temperaturas da noite começaram a esfriar, calculei mal minha corrida e acabei um quarto do caminho no parque memorial bem na hora do pôr do sol. Eu nunca correria no parque depois de escurecer. Nunca. Em parte porque eu não queria quebrar as regras, e em parte porque eu sentia que isso seria desrespeitoso. O sol estava se pondo, mas ainda não havia se posto. Havia muita luz do dia, mas estava desaparecendo rapidamente. Eu deveria, ter dado meia volta e saído correndo do parque, mas por algum motivo não o fiz. O que fiz foi desligar minha música e aumentar o ritmo. Minha intenção era sair dali rapidamente. Cerca de metade do caminho pelo parque, minhas pernas quase involuntariamente desaceleraram e minha corrida se tornou uma leve corrida, que se tornou uma caminhada. E então, eu simplesmente parei. Em todas as vezes que estive nesses terrenos, nunca ouvi um silêncio tão profundo. Sem pássaros, sem insetos, sem o farfalhar das folhas ou galhos. Nem mesmo os sinos de vento pendurados em várias das árvores faziam barulho. Havia um silêncio incomum que pairava pesado no ar.
Eu fiquei ali e olhei ao redor. Não vi nada, mas senti muito. Forcei meus pés a se moverem, mas depois de apenas alguns passos, parei novamente. Arrepios viajaram do topo da minha cabeça até todo o meu corpo. Os pelos dos meus braços e pernas se arrepiaram, e minha respiração ficou presa na garganta. Sentia como se algo estivesse me observando, e eles, aquilo, não queriam que eu estivesse lá. Em vez de ficar na estrada pavimentada que me levaria ao resto do parque e depois à saída, avistei um caminho, a apenas alguns metros de distância, que eu sabia que cortaria o parque e me levaria direto à saída. Desculpe, eu vou sair, disse em voz alta. Desta vez, meus pés não falharam, e com certeza, quase assim que comecei a descer o caminho, o silêncio começou a diminuir lentamente, como se toda a natureza ao meu redor começasse a voltar ao normal. Quando estava a cerca de 15 metros da saída, uma brisa soprou pelo parque e o ar da noite voltou a se animar, sinos de vento e tudo. Mas a essa altura, o sol já havia se posto completamente e o que restava da luz do dia estava desaparecendo rapidamente. Foi então que percebi que o que quer que me obrigou a interromper minha corrida para sair do cemitério, o fez no momento certo. Eu estava apenas na metade do parque. Se tivesse continuado a correr, estaria escuro quando chegasse à saída. Além disso, interromper minha corrida exatamente no caminho que faz divisa com o parque não poderia ter sido uma coincidência, poderia? Na verdade, a parte do cemitério que evitei ao não continuar na estrada era a parte mais antiga, com os mausoléus originais e os túmulos militares. A parte do cemitério com os lotes das famílias antigas e ricas. Árvores maiores e mais antigas. Folhagem mais densa. Algo dentro de mim me disse que o que acabei de experimentar não era malicioso. O peso, o medo e a incerteza que senti se transformaram em algo como apreciação. Antes de sair, me virei, fiz uma ligeira reverência, com a mão sobre o coração e disse suavemente: "Obrigado." Eu sei que estava escuro e meus olhos poderiam muito bem estar pregando peças em mim, mas juro que vi a sombra de uma figura se mover atrás de uma árvore imediatamente à minha direita. Eu vi algumas postagens e histórias falando sobre o Homem do Chapéu desde que o vi, mas a maioria mencionou encontrá-lo em paralisia do sono, diferente de mim. Então, eu estava na 5ª série, na minha aula de educação física. O ginásio fica a 2 andares subterrâneos, com a maior parte do teto elevada ao piso térreo, mas uma pequena parte tinha a altura de um cômodo com pilares a sustentando. Durante a aula, eu e alguns amigos estávamos sentados nos bancos colocados entre 2 pilares, em uma extremidade da sala, conversando, quando vi o Homem do Chapéu, na outra extremidade, espiando atrás de um pilar. Lembro-me de sentir uma sensação realmente estranha e surreal. Em vez de parecer que estava vendo um monstro ou algo assim, como se estivesse preso em um olhar fixo com ele e não conseguisse desviar o olhar ou dizer qualquer coisa aos outros por alguns segundos em choque. Quando finalmente desviei o olhar para dizer aos meus amigos para olharem, ele não estava mais lá. Isso foi durante uma aula livre, então a professora deixou todos à vontade. E parecia muito estranho que outros que estavam jogando futebol e brincando no ginásio não vissem nada e continuassem jogando normalmente. E meus amigos não viram nada também. Então eu realmente não sabia como me sentir e tentei não dar muita importância. Desde então, contei essa história de vez em quando para outras pessoas, mas passou algum tempo e eu a esqueci. Mas, há alguns meses, uma manhã, enquanto rolava o feed do Reddit, vi aleatoriamente um desenho do Homem do Chapéu em um post. A memória de repente veio à tona e fiquei arrepiado ao perceber que alguém mais o tinha visto. Então pesquisei e descobri que é algo comum que as pessoas veem em seus pesadelos e paralisia do sono. Fiquei ainda mais estranho, mas um pouco aliviado que outros também tinham visto. O que é ainda mais estranho para mim é que eu diria a mim mesmo que as pessoas ouvem falar disso e ficam assustadas, então seu subconsciente faz com que vejam isso em seus sonhos. Mas quando eu vi, eu não tinha ideia do que estava vendo e nunca tinha ouvido nada sobre algo como Homem do Chapéu de amigos ou da internet. Não que eu tivesse muito acesso à internet na época. Olá, amigos do canal! Sejam bem-vindos! E, por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se.
Desculpe, mas essa vai ser uma longa história. Sou um homem de 23 anos e sinto que tenho experimentado algo paranormal durante a maior parte da minha vida. Minha primeira experiência foi quando eu tinha entre 5 e 8 anos, faz um tempo. Enquanto morava nesta casa, experimentei algumas coisas loucas. Para esclarecer, quando criança, e até como homem adulto, eu tinha medo do escuro. Não tanto do escuro, mas do que estava nele. Portanto, é desnecessário dizer que muitas noites eu adormecia com meus pais ou no quarto deles, deitado no chão. Bem, uma noite, essa não será a última vez que você ouvirá sobre este evento em particular, eu estava dormindo sozinho na cama dos meus pais. E por algum motivo, decidi olhar debaixo da cama deles. Levantei os lençóis e, olhando para mim, havia olhos amarelos brilhantes me encarando. Lembre-se de que eu era muito jovem e não sabia o que fazer. Então apenas coloquei os lençóis de volta e fiquei brincando ao lado da parede. Durante os anos em que morei nesta casa, vi sombras se movendo ou se formando. Tive uma experiência extracorporal, onde estava ciente do que estava acontecendo ao meu redor. Mas, enquanto estava nesse estado, estava debaixo da minha cama e ouvi a risada mais maligna que já ouvi na vida. Também tive terríveis problemas de sonambulismo e fui informado anos depois que eu continuava tentando sair de casa. Agora, avançando para o ano de 2011. A essa altura, eu estava na pré-adolescência e estava muito mais consciente do meu ambiente e do que acontecia ao meu redor. Neste ano, meu pai conseguiu uma promoção no trabalho que exigia que nos mudássemos para o estado de Oklahoma. Os eventos que vou relatar me traumatizaram quando criança, e eu gostaria de pensar, me colocaram no caminho de nunca mais dormir no escuro. De qualquer forma, a atividade não começou até alguns meses depois de morarmos em nossa nova casa. Os primeiros encontros de que me lembro são de ouvir passos e corridas pelo corredor. Nossos pisos eram de carpete, então eu podia ouvir claramente se alguém estava andando pelo corredor. De qualquer forma, eu ouvia corridas e, claro, ainda tinha medo mortal do escuro a essa altura, então muitas vezes me esgueirava para o quarto dos meus pais para dormir com eles. Bem, uma noite, eu me posicionei no chão e vi novamente olhos amarelos brilhantes olhando diretamente para mim. Fiquei congelado de medo e só lembro de adormecer. Toda outra noite eu acordava ouvindo corridas ou passos pelo corredor, mas nada poderia me preparar para o que aconteceu em uma noite. Acho que devo mencionar que meu pai está no exército e de vez em quando ele precisava sair por algumas semanas para treinamentos e exercícios. Menciono isso porque é importante para pintar a cena. De qualquer forma, minha mãe, minha irmã e eu decidimos dormir na sala de estar. Bem, naquela noite, acordei ouvindo algo na nossa cozinha. E quando me sentei na poltrona em que estava dormindo, vi algo que está gravado na minha mente para o resto da minha vida. A cerca de 4 metros de mim, vi a silhueta de uma mulher parada na porta dos fundos da nossa casa. Enquanto isso, as cadeiras estavam se movendo na nossa cozinha e eu estava congelado de medo. Tudo que me lembro é de chorar e eventualmente desmaiar, presumivelmente de medo. Agora, admitidamente, eu estava curioso. Deve haver uma razão pela qual eu estava experimentando essa atividade. Então comecei a tentar descobrir o que aconteceu com essa mulher e por que ela estava lá. Mas antes de chegarmos a isso, tenho mais um caso para contar. Novamente, meu pai saiu para um treinamento, mas em vez de dormir na sala de estar, decidimos dormir no meu quarto. Naturalmente, eu tive que dormir no chão porque minha irmã e minha mãe dormiram no beliche. De qualquer forma, enquanto eu dormia no chão, minha porta se abriu de repente e claramente vi uma arma começando a emergir da abertura da porta e vi um homem, mas tão rápido quanto ele apareceu, ele desapareceu. Eu o vi várias vezes naquela noite e a única coisa que me fez passar a noite foi pensar em videogames. De qualquer forma, ao tentar descobrir o que aconteceu, tropecei em alguns itens muito interessantes enterrados em toda a propriedade. Encontrei um caminhão Tonka enterrado na frente da nossa casa. Encontrei várias cápsulas de rifle ao lado da nossa casa. Então, os dias se passaram e eu estava sozinho em casa um dia e estava apenas sozinho e comecei a sentir como se estivesse sendo observado e não sei se isso faz sentido. Mas o que posso explicar é que senti uma quantidade esmagadora de medo. Decidi, naquele momento, correr o mais rápido que pude para a porta da frente e sair,
e continuei correndo. O que vi me chocou. Virei-me e vi a mesma silhueta na porta olhando para mim, e em seguida saiu da minha linha de visão. A última experiência que tive naquela casa foi a mais fascinante. Mais uma vez, tive outra experiência enquanto sonhava, mas desta vez vi a mulher no meu sonho. Ela estava falando comigo, dizendo para eu correr, quando de repente um carro parou em frente à nossa casa. Homens começaram a sair do veículo e começaram a atirar na casa e a gritar. Pessoalmente, sinto que o espírito estava tentando me dizer algo, talvez o que aconteceu com ela. Agora, é aqui que começo a trazer outras experiências, mas não minhas, dessa casa. Meu pai e seu amigo acordavam muitas noites ouvindo os mesmos ruídos que eu ouvia, mas quando investigavam, claro, não encontravam nada. Depois disso, em todas as casas em que morei, tive experiências, seja portas se abrindo, corridas, passos ou apenas a sensação de estar sendo observado. Nunca senti que estava em perigo e, admitidamente, falo sozinho. Então, depois de um tempo, comecei a ter conversas com os espíritos, obviamente sem obter respostas. Eu discutia meus interesses, ou apenas falava sobre nada, ou desabafava. Contudo, devo dizer que sinto que algo me seguiu, mas não tenho ideia de qual casa. Tudo que sei é que nunca fui prejudicado, o pior sendo sentir como se estivesse sendo observado. Pessoalmente, tento olhar para isso talvez como um anjo da guarda, e na pior das hipóteses, um espírito solitário que se sente confortado com minha presença. Admitidamente, a atividade diminuiu agora, mas de vez em quando algo bate na minha porta ou minha porta se abre. Obviamente, fico um pouco assustado devido ao que passei, mas imediatamente começo a falar com o espírito ou a mim mesmo e apenas incluo-o nas minhas conversas. Estou aberto a discussões e opiniões e estou curioso para saber o que todos pensam. Antes de morrer, gostaria de visitar aquela casa mais uma vez e confrontar aquele espírito, se ainda estiver lá, e ver se ele se lembra de mim, bem como perguntar se estava tentando me contar como morreu. Então, em resumo, não durmo sem a TV ligada e sempre deixo algo tocando porque odeio o silêncio. Honestamente, você pode me culpar? Esta é uma história difícil de contar por algumas razões. Primeiro, eu era muito jovem quando isso aconteceu. Portanto, minha memória não é das melhores. Meus pais contaram essa história várias vezes para refrescar minha memória, mas eles a contam de maneira diferente, até entre eles mesmos. A segunda razão eu direi ao final da história. Eu tinha 6 anos e, definitivamente, era um menino apegado à mãe. Seguia minha mãe por todos os lugares e sempre queria sua atenção. Permaneci assim durante toda a vida dela. Bem, quando eu tinha 6 anos, um primo meu chamado Ethan veio morar conosco. Seus pais tinham morrido recentemente em um incêndio e a mãe dele era irmã da minha mãe. Então, minha mãe o acolheu. E quando ele chegou, tudo mudou muito dramaticamente. Ethan quase não falava. Acho que é normal para uma criança que acabou de perder os pais. Além disso, ele vivia na cidade. Não vou mencionar onde isso aconteceu, mas para registro, não foi nos Estados Unidos. E nós morávamos no campo. Imagino que ele tinha amigos com quem podia sair e brincar o tempo todo. Mas nós morávamos longe, em uma casa isolada, não próxima de outras casas para conhecer alguém. Eu era a única pessoa com quem Ethan tinha para brincar. Mas Ethan não brincava. Ele não ia para fora comigo e não tentava subir em árvores ou coisas do tipo. Ele não jogava jogos de tabuleiro nem nada. O que ele fazia, no entanto, era algo que eu definitivamente não gostava. Ethan era super apegado à minha mãe e eu não gostava disso nem um pouco. Sendo apegado à minha mãe, eu queria toda a atenção dela. Mas Ethan a seguia por toda parte, às vezes segurando a saia dela com a mão, como se estivesse tentando impedir que ela se afastasse. Se minha mãe ou eu tentássemos fazê-lo parar, ele começava a gritar e chorar. Todo mundo achava mais fácil deixá-lo fazer o que estava fazendo. E durante todo esse tempo, isso me deixava muito irritado. Eu era muito jovem, e provavelmente jovem demais para sair e explorar a floresta. Mas com Ethan ao redor da minha mãe o tempo todo, era a única coisa que eu tinha para fazer. Então, um dia, que na verdade era um dia bem estranho, eu fui para a floresta para dar uma olhada. Estar lá fora foi muito mais agradável do que eu pensava que seria. O céu estava coberto por nuvens escuras de tempestade,
e eu estava em perigo de ser pego por uma tempestade. No entanto, eu realmente adorava a atmosfera da escuridão durante o dia, o vento e os raios ocasionais, e o estrondo do trovão que perfurava a escuridão da tempestade. Não sei quanto tempo fiquei por lá, e a princípio eu não me importava. Só queria estar sozinho. Porém, quando decidi voltar para casa, eu não sabia como chegar lá. Tentei voltar pelo mesmo caminho que vim, mas não tinha certeza de qual caminho era. Não tinha prestado atenção em pontos de referência que me lembrassem a saída do lugar. Eu era jovem demais na época para pensar nisso. A única história de se perder na floresta que eu conhecia era João e Maria, e eu não tinha migalhas de pão para marcar o caminho. A princípio, não fiquei preocupado. Pensei que seria fácil encontrar o caminho de volta para casa. Só precisava andar o mesmo tempo que andei na floresta, e isso me levaria para fora dela. Minha mente de 6 anos aceitou isso como fato, por mais tolo que pareça hoje em dia. Bem, minha ideia não funcionou, e a tempestade continuava crescendo. Eu esperava que ela começasse a qualquer momento, e isso também me assustava. Não tenho medo de tempestades, mas nunca tinha ficado em uma antes. A ideia de fazer isso é o que me assustava. Felizmente, apesar de parecer que a tempestade começaria a qualquer momento, não começou a chover. Por isso, fiquei muito grato. Continuei pensando que me perderia ainda mais a cada minuto e que nunca encontraria o caminho de volta para casa. Pensei em linces e coiotes, animais que sabíamos que estavam na área, e a ideia me assustou muito. Mesmo se os animais não me pegassem de imediato, eu não tinha comida. Uma vez encontrei um riacho e bebi um pouco de água, mas isso era tudo o que havia. Minha jovem mente estava convencida de que eu definitivamente morreria ali. Então vi algo à distância. Era fumaça. Imediatamente pensei que alguém, possivelmente até meu pai, tivesse feito uma fogueira. Mesmo que não fosse meu pai, poderia ser alguém que me levaria de volta à minha família. Então caminhei em direção à fumaça. Estava muito menos assustado do que antes. Sabia que sairia da floresta e que tudo ficaria bem. Até lembro de sorrir e correr um pouco em direção à fumaça. Quando me aproximei, percebi que a fumaça definitivamente vinha do meu quintal. Pensei que talvez meus pais estivessem preocupados por eu ter me perdido na floresta e fizeram a fumaça como um sinal para me ajudar a encontrar o caminho de casa. Fiquei feliz e corri o resto do caminho de volta para o quintal da minha casa. Meu coração caiu, porém, quando me aproximei o suficiente para ver o que estava acontecendo. Ninguém tinha feito uma fogueira para me ajudar a encontrar o caminho de casa. A casa onde eu vivi toda a minha vida estava em chamas. E não era um incêndio pequeno. A casa inteira estava completamente envolta em chamas. Parei na floresta, olhando para a cena mais horrível que eu já tinha visto na vida. Não sabia o que pensar até ver minha família parada no quintal. Meus pais estavam lá, e Ethan estava ao lado da minha mãe, como sempre. Corri para fora da floresta diretamente em direção aos meus pais. Minha mãe me agarrou e me abraçou. Ela não sabia que eu tinha saído para a floresta e achava que eu estava escondido em algum lugar da casa. Pensava que eu poderia estar morto e estava absolutamente aterrorizada até me ver saindo da floresta. Os bombeiros chegaram, mas não adiantava muito. Não havia muito que pudessem fazer, já que não havia hidrantes no campo. O caminhão tinha um tanque de água, se me lembro bem. Mas isso não impediu nossa casa de queimar até os alicerces. O relato oficial era que a casa pegou fogo por acidente. No entanto, mesmo com 6 anos de idade, eu não aceitava isso. Parecia muito estranho para mim. Os pais de Ethan morreram em um incêndio. Menos de 3 meses depois que ele veio morar conosco, nossa casa pegou fogo, mas ninguém morreu. Para mim, parecia uma coincidência estranha demais. Sim, eu acho que Ethan queimou sua casa e matou seus pais. Acho que ele incendiou nossa casa e talvez tenha tentado nos matar. Mas guardei esse pensamento para mim por muitos anos. Ethan está no espectro do autismo, o que acho que pode explicar o comportamento dele com minha mãe. Não acho que isso tenha algo a ver com ele incendiar casas, então por favor, não pensem nisso. Acho que separado do seu autismo, ele é apenas uma criança malvada. Minha avó o acolheu e basicamente o adotou depois disso. Só via Ethan quando íamos visitar minha avó materna. Fiquei feliz que ele tivesse ido embora. Nenhuma outra casa pegou fogo, então talvez eu estivesse errado sobre ele, mas não acho que esteja.
única verdade que aprendi com certeza após anos de experiência com investigações paranormais é esta. A maioria dos equipamentos usados por caçadores de fantasmas é completamente idiota. Sou um firme crente em espíritos e assombrações. No meu tempo explorando esse hobby, vi, ouvi e encontrei uma série de eventos sobrenaturais sem outra explicação lógica. Cadeiras se movendo sozinhas, objetos lançados por mãos invisíveis, vozes desencarnadas ouvidas por várias pessoas, todas com ouvidos nus. O problema com a maioria dessas ferramentas não é que elas estão procurando algo que não existe. É só que a ciência por trás delas é no mínimo duvidosa. Talvez o exemplo mais típico disso seja o ouvi-los. Você ouviu no YouTube e na TV. Uma tela que exibe texto supostamente escolhido pelas entidades na sala. Então os investigadores enlouquecem e tentam dar sentido às palavras aleatórias. E como funciona? Ninguém realmente sabe. Eu posso ser um investigador paranormal, mas fora isso, sou um ser humano lógico e racional. O mais longe que estou disposto a acreditar em termos de equipamentos é um gravador digital ou uma câmera, pois isso simplesmente registra o que está realmente ocorrendo. Porém, uma noite no último verão me fez questionar o dispositivo mencionado. Mesmo que 99% do que ele produza seja bobagem, este incidente ainda é difícil de explicar. A Malvern Manor é um prédio assustador. Durante sua operação serviu como hotel, instituição mental e também como casa de repouso, e exibe sua história externamente. A fachada apresenta uma falsa imagem de limpeza e reparo, com uma varanda aconchegante e uma pintura relativamente moderna. Dá para ver como os hóspedes seriam atraídos durante os dias de funcionamento como pousada. A parte de trás do prédio, visível ao dar uma volta de carro ao redor da mansão, começa a revelar a fachada. Aqui você vê uma visão assustadora do passado conturbado. A dilapidação da construção centenária é clara. A ala médica oculta mostra sua face feia e você quase pode espiar pelas janelas envelhecidas para a vista realmente perturbadora do Malvern. O interior. Paredes manchadas de sangue, quartos de pacientes que parecem ter sido abandonados às pressas e uma escada em espiral quase cômica definem o cenário deste que é um dos lugares mais visualmente assustadores que já investiguei. Não é preciso muita imaginação para conjurar a imagem mental de aparições vagando pelo labirinto de corredores. Foi necessário muita coragem para explorar o local apenas com uma lanterna, já que você fica esperando algo aparecer em um dos muitos quartos vazios do segundo andar. No entanto, explorar a seção usada como hospital exigiu pura estupidez. Ramificando-se do prédio principal, essa ala médica é uma casa dos horrores decadente, úmida e escura, mesmo durante o dia claro. A estação de enfermeiros vazia e as cadeiras de rodas espalhadas já são suficientes para perturbar sem qualquer atividade paranormal. Felizmente para mim, também serve como um ponto quente para assombrações, comparável a qualquer outro local que já visitei. Naquela noite, apenas naquela área do prédio, minha equipe e eu experimentamos uma maçaneta trancada se mexendo por dentro, uma luz se acendendo sozinha, uma voz feminina de um canto vazio e, como o título sugere, a única interação com o ouvi-los que não consigo desacreditar. Nossa investigação começou de forma bastante tranquila. Em seguida, como geralmente fazemos, começamos a noite vagando pelo prédio, conduzindo sessões de EVP e usando várias técnicas para tentar provocar alguma atividade. Nossa exploração nos levou pelo imponente corredor da ala hospitalar, especificamente a um quarto no final supostamente lar da alma atormentada de Rebecca. Sua história alegada é de partir o coração, supostamente deixada ali pelo marido, que não podia mais sustentá-la durante sua doença mental. Empatizando com sua história, nos instalamos em seu quarto, gravadores ligados, e mantivemos uma conversa aberta com ela na esperança de obter alguma interação. Sem muito sucesso, após cerca de meia hora, meu colega de equipe tirou o ouvi-los. Eu esperava uma breve sessão onde desligaríamos logo após algumas palavras irrelevantes. Sem eu saber, desta vez seria diferente. Assim como a gravação digital que eu podia ouvir em tempo real através dos meus fones de ouvido, o dispositivo estava silencioso no início. Fizemos perguntas sem sucesso e decidimos encerrar a investigação nesse quarto específico e seguir para nosso próximo ponto. Antes de sair, me ocorreu a ideia de fazer mais uma oferta para Rebecca e tentar fazê-la se manifestar. Rebecca, se você não disser uma palavra nos próximos 10 segundos,
Vamos para outro lugar. Eu fiz isso inúmeras vezes antes. Toda vez, conto regressivamente até chegar a 0. Não ouço nada e tomo isso como um sinal para deixá-los em paz. Contudo, enquanto comecei minha contagem regressiva, a antecipação aumentou. 3, 2, 1. Ingenuamente, apesar de todos os fracassos anteriores tentando isso, eu esperava que talvez essa tentativa fosse bem sucedida. 0. Antes que o número final fosse totalmente dito, bem na hora, o Ovilos interrompeu. Palavra. Nós imediatamente começamos a rir. De todas as declarações que poderiam ter sido geradas, o momento e a resposta sarcástica eram claros. Eu nunca tinha ouvido tanta personalidade de um espírito. E, embora eu nunca saiba como o dispositivo funciona, você não pode me dizer que isso foi uma coincidência. Ela fez exatamente o que pedimos, literalmente dizendo uma palavra exatamente aos 10 segundos. Gosto de pensar que ela estava lá, aproveitando a companhia, e não queria que fôssemos embora ainda. Talvez a voz feminina que ouviríamos lá mais tarde fosse ela interagindo novamente. Talvez ela esteja por trás de muitos dos distúrbios que outras equipes juram ter encontrado lá. Mas, independentemente de tudo, esse momento definiu nossa noite e é suficiente para eu declarar o lugar assombrado. Mesmo que provavelmente eu nunca tenha outra experiência com o Ovilos tão próxima dessa. Com isso dito, eu adoraria verificar o Malvern Manor novamente algum dia, pois minha primeira noite foi memorável, para dizer o mínimo, graças a um fantasma com senso de humor. Era uma tarde fresca de primavera em uma pequena cidade chamada Neelyville, Missouri. Embora não houvesse tornados por perto, os ventos insistiam em dizer o contrário. A previsão indicava ventos fortes, granizo e chuva intensa para o final da tarde e noite, o que até então não havia acontecido e mantinha a maior parte do solo recém-arado de se erguer no ar. Mesmo assim, os ventos fortes causavam uma névoa sobre tudo, enquanto as terras agrícolas permaneciam não semeadas, já que era muito cedo na temporada de plantio. O plantio começaria em breve, mas neste momento, a natureza, as chuvas, ainda rejeitava qualquer noção de intervenção humana e não dava sinais de querer ser deixada aos próprios caprichos. Uma leve névoa pairava sobre tudo, mesmo com apenas alguns pingos de chuva de vez em quando. Uma gota minúscula, tão leve que quase não a senti, caiu bem entre as minhas sobrancelhas. Quando sorri, meus olhos cinzentos olharam ao redor em busca de qualquer sinal de um aguaceiro, mas nenhum apareceu na única nuvem acima, que bloqueou o sol por alguns momentos e depois seguiu adiante. Mas sabíamos que não duraria porque, à distância, ouvimos o baixo rufar do trovão que enviava um presságio sombrio de chuvas intensas e uma briga de nuvens negras e carregadas que se chocavam, revolvendo-se e rolando. Minhas irmãs, Viola, Linda e eu estávamos a caminho do McGruder's Country Market para comprar comida para Tomazina, minha gata. O mercado ficava a alguns quilômetros da nossa casa móvel, que ficava em um terreno no meio de uma cidadezinha no Missouri, que nós e os moradores locais chamávamos de Miséria. Conversamos um pouco sobre o que o tempo poderia fazer, embora, como as chuvas sazonais, parecesse estar com outra ideia em mente, mas com a intenção de nos divertir, apesar da poeira, do vento, dos respingos e dos pássaros procurando abrigo. Fizemos exatamente isso, até que eu estava conduzindo minha égua, Shandy, com uma rédea única que circundava seu nariz cinza prateado. Ela dançava ao meu lado e bufava ocasionalmente quando o vento mudava repentinamente de direção e girava ao nosso redor como um mini tornado, levantando mais detritos e poeira e elevando a longa crina branca, dourada e cinza escura de Shandy para se misturar com meu próprio cabelo loiro. Ela me cutucava no braço livre, o esquerdo, de vez em quando para ver se eu estava prestando atenção nela, e claro, era seu enorme olho castanho que prestava mais atenção. Olhando para mim, seu focinho macio roçou levemente meu braço uma segunda vez, e eu sabia o que ela queria. Então, alcancei a bolsa de pano simples que carregava para trazer algumas guloseimas do mercado para minhas duas irmãs mais novas e para Tomazina, e tirei um pedaço de maçã que eu havia cortado antes de sair para a nossa caminhada. Ela relinchou e pegou a maçã, mastigando-a alegremente,
e cutucou meu braço gentilmente de novo para dizer: "Obrigado, Cat. Eu te amo." Eu sabia que ela era um pouco mimada, mas que se dane, ela era minha e eu era dela, então isso era tudo o que importava. Mas ela sabia disso também, e aproveitava todas as oportunidades para transmitir esse conhecimento a todos ao nosso redor. Quando beijei a suavidade aveludada de seu focinho, ela mordiscou minha bochecha com os lábios. Eu podia sentir a doçura do seu hálito da maçã, enquanto acariciava seu pescoço, e me virava para alcançar minhas duas irmãs, que haviam se adiantado na estrada de terra. O maravilhoso cheiro de cavalo, misturado com os aromas de terra recém-arada, chuva recém-caída, e o som de nossos passos e cascos, misturando-se com as rajadas intermitentes de vento, davam à minha jovem mente uma espécie de contentamento excitado que apenas os jovens conhecem e que os mais velhos desejam experimentar e sentir novamente. Naquele momento, eu tinha tudo o que sempre quis, pensei, ou que um dia importaria para mim, mas aquele momento perfeito logo seria tirado da minha mente à medida que o vento aumentava e a tempestade elétrica incomumente intensa se aproximava. "Vamos, Cat!" Linda chamou. "Temos que ir. A tempestade está chegando." Eu sei, eu concordei. "Estou indo." Andando mais rápido, me aproximando de minhas duas irmãs e me enfiando entre elas, senti o pelo de Xande tremer. Notei que ela estava um pouco nervosa. Quando o céu começou a escurecer, o vento aumentou ainda mais, soprando poeira ao nosso redor. Xande bufou e dançou mais para a esquerda, quase roçando minha irmã Viola. Vi ergueu a mão e tocou-a levemente para evitar que ela se movesse para a frente. Instantaneamente, Xande voltou ao passo ao meu lado, como se estivesse seguindo um comando. "Boa menina", disse Viola, e então acrescentou: "Por que ela está tão nervosa?" "Não sei. Talvez a tempestade", eu disse. Conhecendo Xande, seu comportamento parecia indicar que ela estava percebendo algo que o resto de nós não conseguia. E mais uma vez, ela se aproximou de Vi à minha esquerda, afastando-se do campo à direita. De repente, como se uma voz chamasse nossos nomes, inclusive o dela, Xande virou a cabeça em uníssono com a nossa, e juntas, esperávamos ver algum ser monstruoso à distância, logo acima do horizonte, em algum lugar no céu do sul. Nossa reação foi como a expectativa de alguma coisa horrível em algum lugar da tempestade. Até o relincho de Xande foi mais agudo. Mas tudo o que vimos foi um súbito raio em forma de teia ao longe, e embora não estivesse nem perto de onde estávamos, ainda podíamos sentir o cheiro do ozônio crepitante, como se tivesse acabado de surgir do chão ao nosso lado. Um pouco assustada com a possibilidade de ser atingida por um raio, andamos mais rápido. Xande não precisou de nenhum incentivo e acompanhou meu passo, e então, de novo, passou à minha frente, como se dissesse: "Apresse-se, mexa-se logo, cabeçuda." Ela quase arrancou a rédea da minha mão, porque eu sempre a segurava frouxamente, nunca precisando controlá-la assim antes. Xande sempre parecia saber o que eu queria. Fazia isso com apenas uma palavra minha. Mas agora, ela estava na liderança, e não podia ser persuadida a desacelerar. Eu não podia culpá-la. Havia algo no ar que não nos agradava, e era mais do que apenas a tempestade. Linda parecia assustada também, enquanto olhava para mim e depois para o céu que escurecia. "Estou com medo, Cat", ela disse, mas não com palavras. Ela disse apenas com o medo em seus olhos. Eu também lutava para me manter calma, mesmo que ela e Vi fossem mais velhas. Linda ficou ligeiramente debilitada mentalmente por um caso de escarlatina quando tinha 5 anos. A doença marcou sua mente de tal forma que, em alguns momentos, ela não precisava de ajuda para tomar decisões e até recusava a ajuda de outros. Mas em outros momentos, ela podia ser facilmente manipulada para fazer coisas que os outros queriam que ela fizesse, percebendo mais tarde que o que a haviam enganado a fazer era errado. Nossa mãe entendeu cedo que precisávamos ficar de olho em Linda, ou alguém poderia enganá-la para fazer algo que não deveria, mas ainda assim fazia apenas para agradá-los. Quando parei, mantendo um olho em Linda, Vi também parou, mas Xande não queria parar até que eu puxasse com mais firmeza a rédea. Quando finalmente parou, ela pisoteava nervosamente o chão, levantando mais poeira no ar ao redor. "Está tudo bem", eu murmurei, acariciando e alisando seu pescoço longamente cinza-preto e manchado de rosa. À medida que se acalmava, o forte cheiro de chuva entrou em nossas narinas. Juntas,
Respiramos fundo. Venha aqui, linda. Imediatamente, ela apareceu ao meu lado. Não precisava ser chamada 2 vezes. Venha, suba na Shandy. Ela ajudará a acalmá-las. Quando eu estava começando a ajudar Linda a montar Shandy, voltada na mesma direção em que havíamos visto o raio, de repente, tive essa recordação e senti, sem motivo, um arrepio repentino de medo subir pela minha espinha, começando nas panturrilhas e subindo pelas coxas e pelas costas, quando o som da voz de minha irmã Vi, aguda com espanto potente, quase beirando o medo, nos avassalou, e em suspiros e tosses, tudo no espaço de apenas alguns segundos, enquanto recuperava o fôlego finalmente, e com algumas palavras escolhidas, conseguiu dizer: "O que diabos?" Quando parei, Linda também. Eu, ela e Shandy, todas nos viramos, e olhamos na mesma direção em que Viola estava olhando. Observei Vi por alguns segundos, e notei a expressão de medo e desespero em seu rosto, embora o resto dela fosse o habitual calmo que ela sempre tentava transmitir como irmã mais velha. Geralmente agia confiante e segura, mas desta vez, sua expressão era completamente diferente. Ao meu lado, ouvi o suspiro agudo de minha irmã Linda, enquanto Shandy se erguia pela metade, agindo como se quisesse correr, mas apesar do meu próprio pavor, eu a segurava firmemente no lugar com a mesma mão e a mesma rédea que agora estava emaranhada pelo vento, com sua longa crina prateada e negra. Com meus olhos ainda em minha irmã Linda, usei gentilmente minha mão esquerda livre para mais uma vez acariciar e coachar Shandy para se acalmar. Então, meus olhos lentamente se elevaram sobre o dorso de Shandy para contemplar algo que eu só tinha ouvido falar em filmes ou livros e revistas paranormais. Pisquei 1 vez, 2 vezes e finalmente 3 vezes. Meu Cristo no céu, pensei em voz alta. Então, tudo ficou completamente quieto. Não havia vento, não havia detritos voando, não havia pássaros, não havia vozes, não havia chuva, nem havia qualquer outro som que eu ou minhas irmãs ou Shandy fazíamos, congelados no lugar, encarando a pura magnitude disso. Outro arrepio subiu pela minha espinha como se dissesse: "Veja, isso é o que eu estava pressentindo." Enquanto todos nós ficávamos como se estivéssemos em transe, olhando, sem tirar os olhos do que nenhum de nós jamais teria acreditado se não tivéssemos visto com nossos próprios olhos. Quanto tempo ficamos ali, espiando por cima das costas manchadas de Shandy, olhando para este objeto estranho, inegável e desconhecido pairando silenciosamente sobre o distante horizonte empoeirado, nunca saberíamos. Mas foi tempo suficiente para absorver tudo: sua forma, a poeira e névoa girando debaixo dele, seu movimento silencioso, antes que meu irmão Mickey aparecesse inesperadamente à distância em seu Fusca verde de 68. Linda foi a primeira a se libertar de seu fascínio, enquanto a inquietação de Shandy retornava com uma vingança. Tentei acalmá-la, mas desta vez, ela recusou completamente. "Vamos!" gritei, agarrando o braço de Vi com a esquerda enquanto Linda me empurrava para frente por trás. Mesmo assim, mantínhamos nossos olhos fixos no objeto. Enquanto nos movíamos, apavorados, com o vento e a escuridão e a poeira e os pingos de chuva, ele se movia conosco, paralelo, seguindo-nos enquanto corríamos pela estrada. Às vezes, o objeto em forma de disco passava por trás da poeira e de algumas nuvens baixas, gerando relâmpagos enquanto surgia, como se estivesse tentando se esconder ali, disfarçando-se. Mas assim que viu meu irmão Mickey e sua namorada Linda pararem ao nosso lado, o objeto de repente sumiu de vista. Foi tão rápido que parecia que nunca estivera lá. Curiosamente, ao mesmo tempo, o vento parou de soprar e a poeira se assentou, como se o objeto estivesse criando o clima o tempo todo, escondendo sua presença. Quando Mickey chegou com sua namorada, Linda, a filha dos donos do McGruder's Country Market, percebi que Tomazina teria que esperar para receber sua comida especial, porque depois de tudo pelo que passamos, a loja já estava se preparando para fechar. Só percebemos mais tarde que quando saímos 2 horas antes, havia tempo de sobra para chegar à loja e voltar, mas agora estávamos atrasados demais para conseguir o que queríamos em primeiro lugar. Parece que perdemos algumas horas sem explicação. Quando eu, ainda meio em choque, apressadamente disse a Vi que eu montaria Shandy seguindo o Fusca de Mickey, ela me olhou com um olhar de choque, como se estivesse vendo o objeto novamente em sua mente,
e disse: nem a pau, eu vou continuar montando. Retruquei com um olhar de raiva e desafio e gritei: não vou deixar Xande e fazer ela galopar ao lado do carro sozinha. Ela foi a que nos avisou muito antes de vermos aquilo. Quando ela tentou interromper, não deixei, mesmo que ela fosse mais velha, e repeti tudo o que já havia dito, elevando ainda mais minha voz até que ela finalmente cedeu. Eu já sabia o que ela ia dizer. Eu poderia segurar a rédea de Xande dentro do carro, mas eu ainda recusava. Vou ficar bem. Eu terminei. Finalmente ela assentiu e se virou de volta para Mickey e as duas lindas, e foi isso. Depois disso, não demorou muito para todos entrarem no Fusca de Mickey e eu em Xande e voltarmos para casa. Nunca mais andamos naquele caminho para o McGruder's Country Market. Pensando nisso e falando sobre isso repetidamente, todos concordamos que o objeto agia como se estivesse tentando se esconder nas nuvens de poeira e na tempestade que havia criado de propósito enquanto nos espionava a caminho da loja, pairando de forma suspeita sobre o horizonte. Mas então, e sobre não termos chegado ao McGruder's a tempo, como isso aconteceu? Não era como se tivéssemos nos perdido na tempestade por mais de uma hora. Nunca ouvimos novamente, e nunca falamos muito sobre isso depois, porque não ter memória de onde estivemos todo aquele tempo era mais do que qualquer um de nós queria revisitar. Ao longo dos anos, Viola, Linda, Xande e especialmente eu, sabíamos que aquilo nos mudou. Não era apenas vê-lo que nos assustou ou amedrontou, ou seja lá o que for, mas saber que aquela coisa maldita nos seguiu foi a parte mais aterrorizante, e que se não fosse a chegada oportuna de Mickey, quem sabe o que poderia ter acontecido conosco ali no campo, na estrada, na tempestade, sozinhos.